Bora lá então conversar sobre as malhas? Vamos lá. Vamos lá. Malha 001. La Prima. Começa no 001. La Prima. EFDC 100. Crédito indevido proveniente de NFE cancelada, denegada ou inutilizada. E aí? O que é essa malha? Cara, será que acontece. Não acontece, não acontece, né? Acontece, inclusive, o que pode, né? O crédito seria a escrituração das notas de entrada, de compra, Perfeito. certo? Como que eu vou escriturar uma nota fiscal cancelada? É um tanto estranho, mas acontece. Como isso pode acontecer? É que no momento da emissão da nota, a grande parte, né, o sistema, ele já disponibiliza e dispara a nota fiscal, o PDF e o XML. Perfeito. Então, a outra ponta, que é o cliente, já recebeu. Uhum. Mas nesse meio tempo, aqui em Santa Catarina, nós temos 24 horas para cancelar essa nota. Se o cliente não ficar atento ou não receber o XML do cancelamento, ele entendeu que recebeu a nota. Uhum. Então, aí que vai muito do controle. Existe hoje a planilha do SAT, que o SAT disponibiliza, né? Outra vez, o profissional contábil que está atento às mudanças tem esse acompanhamento. Então, a gente, na contabilidade, tem a parte de o acesso ao SAT, onde o SAT disponibiliza tanto notas emitidas quanto recebidas. E precisa fazer esse confronto. O que pode acontecer se não fizer esse confronto, acaba escriturando uma nota fiscal cancelada, que por fim foi cancelada, mas o cliente recebeu o XML e entende-se que foi recebido. Uhum. Uma outra situação, em outros estados, que eu posso citar aqui, o Rio Grande do Sul, não é 24 horas o cancelamento, lá são 7 dias. Então, se o cliente tem fornecedores do Rio Grande do Sul, cada estado acaba fazendo a sua legislação, né, que permite-se fazer isso. Imagina, a contabilidade vai receber, escriturou, tipo, a nota do dia 30, recebeu o XML no dia 1º, mas o cliente tem até o dia 7 para cancelar. Nesse meio tempo já fez a apuração, já tomou crédito, e se não ficar atento, acaba tomando um crédito indevido. Uhum. E aqui a gente tem que só dar uma pontuadinha nessas situações, né, que são 3 situações, 3 status, vamos chamar assim, da NFE, né? Sendo, pode ser cancelada, que na verdade eu estou cancelando aquela operação dentro das 24 horas, senão eu vou ter que fazer a nota de estorno. Tá? Eu tenho a denegada. A denegada é aquela situação onde ou o emitente ou o destinatário tem alguma pendência junto à Receita Federal. E a Receita não habilita a emissão desse documento fiscal. Ou inutilizada, que nada mais é do que a inutilização de uma numeração. Exato. Certo? E aí? Escriturei e acabou caindo na malha. Como é que eu regularizo isso? Aí, como eu comentei anteriormente, aí entra o retrabalho. A malha vai ser disponibilizada 2 meses para frente, eu tomei um crédito indevido, o que eu vou precisar fazer? O contribuinte precisa, né, entrar em contato com o profissional contábil e avisar, olha, essa nota fiscal, ou às vezes o profissional contábil diz, olha, o que aconteceu com essa nota, né? Então, o cliente tem que entrar em contato com o fornecedor para verificar o que ocorreu com essa nota. É preciso abrir período, retificar DIME, retificar SPED, retificar declarações, demais declarações e, consequentemente, se era um crédito, vai gerar um débito. 2 meses para trás, multa e juros. Então, exatamente. E assim, né? Se a gente for pegar, eu tenho alguns momentos dessa regularização. Né? Então, por exemplo, se eu tiver dentro até de 3 meses da geração da obrigação daquela escrituração fiscal digital, eu posso simplesmente retificar gerar o SPED, retificar ele e vida que segue, tá tudo certo. Só lembrando que, gente, retificação, tá? Que é muito importante. Estamos em maio agora, né? Eu identifiquei que existe uma divergência, a malha apontou uma divergência de uma nota de fevereiro. Eu vou retificar fevereiro.
Tá? Retifiquei fevereiro. Tenho que lembrar de retificar março, retificar abril, porque se eu tiver saldos, Se for saldo credor, é uma vai continuação. mudar a escrituração. Então, às vezes, muitas contabilidades não se atentam a essa Aí situação retifica, por exemplo, fevereiro, que você e mencionou. esqueceu o Lá, resto. mês que vem vai cair março. Exatamente. E aí, assim, E aí vai sendo uma bola de neve, né? Então, só lembrando, né? Verifique, se for a escrituração já do mês anterior, tá tudo certo, vida que segue, pronto. Mas se for de mais meses, tem que cuidar para ver se essa retificação não influencia nos demais. Lembrando que Santa Catarina ainda tem a DIME e tudo aquilo que for retificado tem que ter o seu contraponto dentro da DIME também. Não basta retificar a escrituração. Exatamente. Então, assim, ó, tenham como base o seguinte: DIME, IFD, ICMS e IPI têm que andar de mãos dadas, tem que ter o mesmo processo, tem que ter o mesmo resultado. Ou é saldo credor ou é saldo a pagar. Tem que dar o mesmo no centavo. Não pode ser diferente. Tá? Então, assim, né? Se eu tiver dentro de 3 meses, retifico e vida que segue. Se eu tiver, né, entre o 4º mês e o 24º, eu preciso pedir autorização junto ao Estado, né? Que aí é feito dentro do SAT. Dentro do SAT, né? Então é feito no SAT pelo contador. Né? Ou eu posso pegar e ir na própria Receita, né, na administração tributária, e solicitar essa retificação de forma presencial. Aí eu protocolo um processo junto à gerência regional, né, do requerente. Né? Então, são as 3 formas de eu poder retificar a informação. Isso falando em escrituração fiscal. Porém, a DIME, a gente tem um processo um pouco diferente, que ela só pode ser retificada até março do ano seguinte. Então, se a gente abrir períodos maiores, por exemplo, se hoje, em maio, eu vi que tem alguma coisa errada em dezembro, DIME não se mexe mais. Exatamente. É aí que eu queria botar alguns pontitos importantes. Né? Vamos pegar esse gancho que você falou ali. Né? Então, a DIME, ela deve sempre, de novo, né, espelhar o que está dentro do SPED. Legal? Isso é regra, básico. Tá? E o prazo máximo de entrega da DIME é 31 de março do ano seguinte. O prazo mensal, é que ela é mensal. Do exercício. Né? Não, beleza. Ela, ok. Mas assim, eu posso retificar até 31 de março do exercício seguinte. Exato. Certo? Puxa. Troquei de contador, estava ausente, fui viajar para Jamaica, sei lá. Perdi o prazo. Tem que apurar. Se tiver débito, tenho que informar a famosa DDE. Então, ele tem que ser lançado na DDE, que é a Declaração de Débitos de ICMS Especiais. Tá bom? Então, fique atento à situação. Não deixe a coisa prolongar para que você não precise quebrar a cabeça para essa tipo de situação. Outro detalhe muito importante na questão de notas canceladas de emissão própria. Tá? Sempre que eu for gerar essa nota dentro do SPED, eu tenho que mandar alguns campos específicos apenas. Ele não vai mandar todos os campos como se fosse uma nota normal. A nota cancelada, eu tenho que mandar o indicador de operação, o indicador do emitente, o código do modelo, situação, série, número do documento e chave da NFE. Tá? Somente esses campos no C100, que é o registro da nota em si. Não dos itens, da nota. E aí, o indicador de operação, né, a situação da nota e tal. Detalhe, se essa nota
for inutilizada, ou seja, significa que eu inutilizei a numeração. Se eu inutilizei essa numeração, eu não mando chave da NFE, porque ela não existe. Exato. Tanto que ela Eu acaba digo não, ao, ela nem acaba sendo declarada no exatamente, porque SPED. assim, o que acontece? Dentro do processo normal, às vezes pode acontecer por exemplo, um pulo de numeração dentro do sistema por alguma incorrência, né? Eu posso ter uma falha que eu perdi aquela numeração, de alguma forma. Porque assim, eu tenho que seguir uma numeração sequencial Cronológica. e cronológica. É isso que eu não vou reservar nota como a gente fazia com a nota do CEAP. Isso nunca foi feito. Reservava a última nota do No mês formulário, guardava o formulário. para poder emitir o crédito do CEAP. Ó, mais uma lágrima do pessoal que está vindo. Então, assim, brincadeiras à parte, então, a nota inutilizada, essa numeração, né? Ela pode ser uma ou pode ser um range, né? Que aí existe o web service, tu manda isso tipo, é um evento que tu manda para a Receita dizendo, ó, Receita, eu estou inutilizando o número tal, por esse motivo. Precisa ter Isso é importante já para frisar bem, porque a sequência, como tu falou, precisa ser sequencial e cronológica. Então, acontece de ter alguma eventual falha, pulou uma numeração, precisa inutilizar. Essa informação não vai no SPED, não tem XML. Não, mas a Receita Federal, ela tem essa informação. Sim. Porque e se tu não disser para a Receita, o que vai acontecer? Ela vai pode dizer assim, tá, cadê essa nota? Exatamente. Por mais que seja um número ou um lote de numeração, precisa ser inutilizado e informado ao fisco que essa numeração foi inutilizada, significa que eu não vou usar ela, eu não estou guardando ela para nada. Exatamente. E aí só me corrija se eu estiver errado, né? De repente teu software não consegue fazer o processo de inutilização, não consegue enviar, ou tem algum impedimento, talvez de internet, alguma coisa nesse sentido, né? O cliente fazer esse processo, ele pode ir direto no site, né, no portal da Fazenda, aqui no nosso caso aqui é o Rio Grande do Sul, e fazer essa utilização diretamente pelo certificado digital dele direto no portal. O importante é não deixar nenhuma numeração sem ser comunicada ao fisco. Sim. E detalhe, eu queria botar mais uma cerejinha para a gente fechar essa malha, né, que é muito importante, né? Manifestação. Olhar realmente, né, para quem tem sistema integrado, que consegue receber o XML e tal, atentar para essa questão da manifestação destinatária, ou seja, o cliente ele vai dizer ao fisco que realmente aquela operação ela existe, ou fisco, eu desconheço essa operação. Então isso é muito importante, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você recebeu uma nota, essa nota não é tua, tu não deu bola, porque ela não é tua. Se você não manifestar o Estado dizendo assim, dentro de 180 dizendo assim, eu não reconheço essa operação, o Estado vai reconhecer automaticamente por você. E aí não tem como dizer para o Estado, não, que essa nota não é minha, não. Você teve 180 dias para fazer isso. Então cuidem com a questão da manifestação, porque ela é muito importante, muito importante. Porque às vezes uma nota está na malha, falta de escrituração. Por falta, que a gente vai ver mais adiante, que é uma das malhas. Mas é porque aquela nota não era para aquele contribuinte. Só que se ele for lá e disser fizer a manifestação não reconhecendo a operação, a malha volta para quem emitiu. É quem emitiu. Deixa de ser dele o problema. Então, isso que é importante a manifestação. Então, a manifestação ela é um objeto muito importante, é um processo muito importante no dia a dia de todas as empresas, tá? Então, atentem para o seu cliente fazer isso, verifiquem se o software que vocês utilizam faz esse tipo de situação, né? Consegue mandar essa manifestação, esse evento por XML para a Receita Federal. Atentem a isso, tá? Senão vocês vão acabar pagando um pato que não é de vocês, né? E aí,
Uma vez eu fiz todo o processo, retifiquei, tudo certinho, existe, claro, um tempo, né? Mas o que que vai acontecer? O contador vai acessar novamente e vai verificar, né? Depois que ele mandou o SPED, acho que 1 ou 2 dias talvez, acho que já sejam suficientes para reprocessamento, né? E aí vai ver se tiver tudo ok, a malha vai sair automaticamente e vida que segue. Exatamente. Nesse caso, não tem o que se fazer o Não, não. reprocessamento, mas precisa a manifestação, é Exatamente. importante. Exatamente.